Olá, oitavo ano da Escola Municipal, professor Marcílio Flávio Rangel. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática, professor Eliailton na área, tá? Bem, hoje a gente vai estar entrando no outro tópicozinho, você pode até me dizer, professor, a gente já viu esse assunto na série anterior, como os outros. Vocês estão observando que a grande maioria são assuntos que vocês já viram no passado, sejam lá no sétimo ano, seja lá no sexto ano. Hoje, em especial, a gente vai estar vendo um assuntozinho que você pode me dizer, professor, eu vi esse assunto lá no quinto ano, professor, eu vi esse assunto no sexto ano. Perfeito. Que assunto é esse? Medidas de comprimento. Aqui à nossa direita você tem os materiais que nós utilizamos hoje na atualidade, materiais como a trena, como a fita métrica, como a régua, para fazer medidas, né, digamos assim. Então, esses materiais nós utilizamos hoje para fazer essas medidas de comprimento. Algumas, né? Tem determinadas que nosso material é outro, né, digamos assim. Mas, professor, desde que nós começamos a fazer as medidas de comprimento, nós fazemos com esses materiais, foi logo de cara que a gente já encontrou eles e já começamos a utilizar? Não. Vocês observam aqui na nossa figurazinha à nossa esquerda que esse era cada um desses objetos aqui, cada uma dessas situações, digamos assim, não objetos, cada uma das situações era a maneira no qual se fazia as medidas na antiguidade. Se fazia as medidas através do palmo, se fazia as medidas através do teu braço, digamos assim, né? Se fazia as medidas através do pé, do polegar, a distância de um dedo ao outro da tua mão, digamos assim, perfeito? Então, era essa maneira que, na antiguidade, se faziam as medidas para fazer comércio, entre outras situações, perfeito? Beleza? Então, vamos aqui analisar um pouquinho da nossa história, ou melhor, da história das medidas de comprimento. É o básico, tá? Que não foi aprofundado até mesmo por conta do tempo. Pouco de história. As unidades de medidas primitivas estavam baseadas nas partes do corpo humano, como vocês viram lá na figura, lá na nossa figurazinha à esquerda do primeiro slide, ou melhor, do segundo slide, né? No primeiro slide, digamos assim, da apresentação. Então, essas partes do corpo eram exatamente as unidades de medidas que se utilizavam na antiguidade, tá certo? Então, foi dessa forma que surgiu a polegada, que hoje nós conhecemos, né, como também um objeto de medida, o palmo, o pé, a jarda, a braça, que vai de uma ponta do dedo à outra ponta do outro dedo, do outro braço, digamos assim, o passo. Então, entre outras situações, tá certo? Então, basicamente isso. Então, tá aí a tua polegada, tá aí teu palmo, tá aí o teu pé, tá aí o teu pé não, né? Digamos assim, a imagem em questão, tá? O teu passo, a jarda. Então, são essas as maneiras que se mediam na nossa antiguidade. Polegada, ninguém tinha dúvida. Palmo, acredito também ninguém. Pé, evidente que não. O passo também não. A jarda, com certeza, teriam dúvida, né? Que a jarda, no caso, vai da ponta do nariz até, digamos assim, ao finalzinho da polegada aqui do teu dedo, perfeito? Beleza? Bem, um pouquinho da história, assim, mais assim de curiosidades, né? No Antigo Testamento da Bíblia, lê-se que Jesus mandou Noé construir uma arca com dimensões medidas em côvados. Mas o que é um côvado? Côvado é exatamente a união de 3 palmos, tá? A união de 3 palmos nós chamávamos de côvado. Nós chamamos de côvado, que essa medida dá aproximadamente 66 centímetros. Professor, mas espera aí, tem mãos maiores do que a outra. Então, se eu pegar uma determinada mão, pegar 3 palmos, não vai dar esses 66 centímetros. Aí foi o padrão que eles utilizaram. Então, nessas circunstâncias, por você ter dimensões da parte do corpo de um e do outro diferenciadas, é que realmente foi se estudando outras maneiras de estar se medindo, tá?
Há cerca de 4.000 anos, os egípcios usavam como padrão a medida de comprimento chamado cúbito. Ora, o que é o cúbito? Vai aqui do teu cotovelo até o finalzinho aqui do teu dedo, maior dedo, né, digamos assim. Isso aí é o cúbito. Também está relacionado à medida do corpo, da parte do corpo. E tem determinadas pessoas, ou melhor, não é padrão. Todas as pessoas têm o mesmo tamanho de cúbito, tá? Do cotovelo até o dedo. No caso aqui, quem utilizava eram os egípcios. Então, tal que esse padrão, o púlpito do faraó, ou seja, era o braço do faraó em questão, perfeito? Bem, então, diante dessas circunstâncias, as dimensões do corpo humano eram diferentes de um para o outro, digamos assim, não coincidiam como um padrão. Então, foi se estudando, como foi dito, outras maneiras de fazer medidas. E até chegarmos ao surgimento do metro, né? Que de certa forma não foi de uma noite, da noite para o dia, não foi simultaneamente, digamos assim. A palavra metro vem do grego metron, que significa o que mede. Ela começou aonde? Ela começou lá na França e ela estabelecia inicialmente a medida da 10.000.000ª parte da distância do Polo Norte ao Equador. E isso da parte que passava da França. Então foram os franceses que começaram a estabelecer o surgimento do metro. No Brasil, no caso, o metro foi adotado em 1928. Esse lance aqui, digamos assim, de Paris, foi 1700, vai carne assada, digamos assim, entendeu? Olha a diferença aqui, 1928. Então, não foi questão de dia, não foi questão de mês, foi questão de anos, seculares, digamos assim, certo? E você tem uma imagem aqui, onde está representando aí essa distância do Polo Norte ao Equador, né? Da parte que está passando por Paris, né? Evidente, né? E aqui você tem uma barra que foi uma outra medida que foi se construindo neste intervalo de tempo, digamos assim, até chegarmos no que nós conhecemos hoje. Então foi um pouco aí da história que você tem, de certa forma, do surgimento do metro e no caso das medidas de comprimento. Mas vamos aqui realmente nos interessa. E o que é que realmente nos interessa? A nossa transformação. Mas antes disso, nós vamos falar do sistema internacional. E o que é que significa esse SI, professor? O sistema internacional é o padrão utilizado por todas as nações, por todos os países, tá? O que vale aqui vai estar valendo nos Estados Unidos, vai estar valendo na Europa. Então, esse sistema métrico de comprimento ele vale com certas diferenças, né? Tem determinadas situações nessas medidas de comprimento que o que vale aqui não vale lá nos Estados Unidos, mas algumas são padrões e as padrões, no caso, o metro, o valor do metro, o correspondente do valor do metro, o que vale aqui vale em todos os outros países, perfeito? E por que surgiu isso aí? Exatamente para ter uma clareza de entendimento de quanto vale aquela medida realmente, seja para comercialização, para a área técnica, área científica, entre outras situações, transações comerciais, como vocês estão observando, garantia de coerência ao longo dos anos, coerência entre as unidades em termos de equações físicas ou matemáticas, perfeito? Então, como eu falei, vamos aqui realmente nos interessa que as medidas de comprimento. Ora, as minhas medidas de comprimento, qual é a padrão? É o nosso metro. Como foi dito, que vale aqui metro, vale em todas as outras nações, países. O que está à minha esquerda, ou melhor, a nossa esquerda, de quem nós estamos assistindo, a nossa esquerda, são os múltiplos. O que está à nossa direita são os submúltiplos, perfeito? Múltiplos e submúltiplos. O que está à minha esquerda são valores maiores do que o metro, o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro. O que está à nossa esquerda, à direita, perdoe-me, está à nossa direita, são valores menores do que o metro, submúltiplos, são menores, abaixo do que o metro. No caso, o nosso decímetro,
centímetro e o nosso milímetro, perfeito? Então, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. km, quilômetro. hm, hectômetro. tam, decâmetro. metro. dm, decímetro. cm, centímetro. milímetro. Então, essas são as nossas medidas de comprimento utilizadas. Nós vamos ver que no dia a dia a gente utiliza muito o metro, utilizamos o quilômetro, utilizamos o centímetro e muitas vezes o milímetro. Raramente a gente usa o decímetro, o decâmetro e o hectômetro. Normalmente, nas medidas de comprimento, a gente utiliza mais essas que foram citadas: quilômetro, metro, centímetro e milímetro. Muito mais frequência, metro, centímetro e o nosso quilômetro. Beleza? Transformando essas medidas, nós vamos ver que, quando andarmos da esquerda para a direita, multiplicamos por 10 cada mudança de unidade, perfeito? Então, cada vez que nós mudarmos de uma unidade para outra, nós iremos multiplicar por 10. Eu quero agora que você, por exemplo, saia do quilômetro para o hectômetro, então multiplica por 10. Eu quero sair do hectômetro para o decâmetro, multipliquei por 10. Eu quero sair do decâmetro para o metro, multipliquei por 10. E assim sucessivamente. E assim sucessivamente é a nossa transformação. Se eu estou saindo da esquerda para a direita, cada unidade de medida que eu vou mudando, eu tenho que multiplicar por 10. Por exemplo, eu quero sair do decâmetro para o metro. Decâmetro para o metro, só vou andar uma casa. Vou sair do decâmetro em direção ao metro. Estou saindo da esquerda para a direita, então vou andar uma casa. Então, basta andar com a vírgula uma casa. Tá? Aqui a nossa vírgulazinha entre o 5 e o 3. Então, vou mover a minha vírgula da esquerda para a direita. O mesmo processo, a esquerda à direita. Então, esquerda, direita. Então, vou ficar o quê? Com 5,31 decâmetro transformado em metro, ficarei, andou uma casazinha, 53,1 metros. Apenas isso, senhores e senhoritas. Foi o que nós fizemos. Nós simplesmente multiplicamos por 10, tá certo? Ó, você vai observar que nós vamos multiplicar por 10. 5,81 vezes 10, 53,1 metros. Professor, é só andar com a vírgula, é muito mais fácil. Ok, beleza. Vocês observam que o primeiro momento nós fizemos dessa forma, andando com a vírgula, que é bem mais prático mesmo, mas de forma, da outra forma, de forma mais tradicional, basta também nós multiplicarmos por 10. Perfeito? Belezinha? Bacana, né? Continuando mais um exemplozinho, agora eu quero transformar o 0,83 metros em centímetros. 0,83 metros em centímetro. Novamente, a gente está observando que a gente está saindo da esquerda para a direita. Neste caso, eu vou andar uma, duas. Então, do metro para o decímetro, multipliquei por 10. Do decímetro para o centímetro, multipliquei por 10. Então, eu vou ter que multiplicar por 10 quantas vezes? Duas vezes. Multipliquei por 10, multipliquei por 10. Professor, oi. Se eu multiplico por 10 duas vezes, não é a mesma coisa de multiplicar por 100, não? É. Professor, oi. Se eu andei duas vezes, professor, não é só pegar o 1 em seguida de dois zeros? Se eu andar três vezes, é só pegar o 1 em seguida de três zeros? Isso, é exatamente isso. Para evitarmos ir passo a passo, é só você seguir a sequência. Se você andar duas casas, acrescenta dois zeros. Andar três casas, acrescenta três zeros. Andar quatro casas, acrescenta quatro zeros. Perfeito. Então, 0,83 nós vamos multiplicar por 100 e nós vamos encontrar 83. Certo, professor. Mas tem outra maneira mais fácil, né, professor? Andar com a vírgula. Se eu estou andando da esquerda para a direita, então eu vou pegar a vírgula da esquerda para a direita. Então, uma, duas. Perfeito. Então, 83 centímetros é a nossa resposta.
fazer dessa forma. Posso, professor? Sem problema, João. Você pode fazer realmente dessa forma, com certeza. Perfeito? Beleza? Vamos agora para o nosso próximo tópicozinho. Hoje nós temos a seguinte situação. Agora eu quero que façamos o seguinte. Eu quero transformar agora de uma unidade menor para uma unidade maior. Como é que nós vamos fazer isso? Eu quero sair, por exemplo, do metro para o quilômetro. Como é que eu faço? Neste caso, meus jovens, à medida que eu estou saindo da direita para a esquerda, se da esquerda para a direita eu multipliquei, da direita para a esquerda nós vamos dividir. Eu quero sair do hectômetro para o quilômetro, divide por 10. Do decâmetro para o hectômetro, divide por 10, ou seja, cada unidade nós iremos dividir. Se eu andar 2 casas, vou dividir por 10, depois dividir por 10. Eu quero, por exemplo, transformar 75,2 hectômetro em quilômetro. Está pertinho do hectômetro para o quilômetro. Estou andando da direita para a esquerda. Então, consequentemente, nós vamos dividir uma única vez por 10. E quanto é 75,2 dividido por 10? 7,52. Professor, eu posso andar com a vírgula aqui novamente? Pode sim, você pode andar com a vírgula aqui novamente. Nós estamos andando de quê? É da direita para a esquerda? Então, vamos andar da direita para a esquerda. Ó, a vírgula aqui, ó. Uma casa da direita para a esquerda ficou entre o 7 e o 5, fazendo 7,52 quilômetros. Então, é desta forma que nós faremos. Beleza? Eu quero transformar 232 centímetros em metros. Mesmo procedimento, meu jovem. Estou aqui no centímetro, quero ir para o metro. Andei uma casa, divide por 10. O decímetro para um metro, divide por 10 novamente. Ora, professor, se eu andei 2 casas, é a mesma coisa de dividir por 100. Mesma coisa. Eu só tenho que ter cuidado para saber quando é que eu multiplico, para saber quando é que eu divido. Se eu estou saindo da direita para a esquerda, divide. Se for o contrário, da esquerda para a direita, multiplica. Então, basta nós pegarmos 232 dividido por 100, que encontraremos 2,32 centímetros. Professor, oi, podemos utilizar aquele critério da vírgula? Podemos. Cadê a vírgula dele, professor? Aqui não. Todo número tem vírgula. Se ela não está presente aqui, é como se ela estivesse no final. Então, andando 2 casas. Professor, por que eu tenho que andar 2 casas? Porque são 2 zeros. Nós vamos andar uma, duas. Então, a tua vírgula ficou entre o 2 e o 3. O primeiro 2 e o segundo 3. Melhor, e o segundo número que é o 3. Então, 2,32 centímetros é o nosso resultado obtido. Perfeito? Tá tranquilo? Deu para lembrar o que foi visto na série anterior? Espero que sim, espero que tenha dado certo. Que a coisinha volte e, repetindo, frisando novamente, entre em contato com a gente caso tenha alguma dúvida. Em outras palavras, eu posso utilizar uma escadinha. Normalmente eu costumo utilizar, colocar no nosso quadro, quando estamos de forma mais presencial, exatamente esse formato aqui da escadinha, tá certo? Quando você está descendo a escada, você está multiplicando. Quando você está subindo a escada, você está dividindo. Lembrando que cada degrau que eu tenho que descer, eu vou multiplicar por 10. Cada degrau que eu vou subir, eu vou dividir por 10. Você pode estar utilizando esse critério também da tua escadinha. E vamos aqui a probleminhas um pouquinho mais apurado, digamos assim, ali só fazíamos a transformação, aqui no caso aqui a gente já tem que fazer uma interpretaçãozinha, tá? A gaveta de uma escrivania tem 11,4 centímetros de altura. Fazendo uma só pilha, quantas folhas de sulfite posso empilhar dentro dela? Sabendo que cada folha tem 0,1 milímetro de espessura. Eu tenho um probleminha, e esse probleminha eu tenho que procurar resolver. Qual é o probleminha? As minhas unidades. Uma está em milímetro e a outra está em centímetro. Uma está em milímetro e a outra está em centímetro. Ou eu transformo o milímetro para centímetro,
ou centímetro para milímetro. Ou nós vamos transformar o milímetro para centímetro ou o nosso centímetro para milímetro. Aí eu te pergunto, eu quero transformar milímetro para centímetro ou centímetros para milímetro? É mais fácil nós subirmos a escada ou é mais fácil nós descermos? Vá para a sua prática. Digamos assim, você está subindo ali a tua escadazinha lá do macio. É mais interessante, você acha mais fácil você estar subindo a escada ou mais fácil descer? Você observa que para descer, até a própria, digamos assim, é, é, maneira de se, cotidiana que se fala, coisa parecida, para descer todo santo ajuda, né? Então, é muito mais interessante nós transformarmos centímetro para milímetro, mas pode ser o contrário, viu? Não tem problema. Qualquer uma das duas maneiras nós encontramos o resultado, mas é interessante nós pegarmos os centímetros e transformarmos para o nosso milímetro, perfeito? Então, é muito mais prático. Então, diante disso, nós iremos proceder dessa forma. Bem, tá aí. Nós vamos transformar o nosso centímetro para milímetro. Para transformar o centímetro para milímetro, saindo da esquerda para a direita. Então, multiplica por 10. Então, pega o nosso valorzinho, 11,4, multiplicando por 10, posso andar com a vírgula também, nós iremos encontrar 114 milímetros. Acabou minha questão. Não, meu jovem. Ele quer saber quantas folhas ele vai comportar naquela gavetinha. Então, nós vamos pegar o total da gaveta, 114 milímetros, e vamos fazer o quê? Dividir pela espessura de cada folha, que é 0,1. E fazendo essa divisão, nós vamos encontrar 1.140 folhas. Perfeito? Belezinha? Bacana? Vamos para a próxima. Uma caixa de papelão tem 40 milímetros de altura. Quantas caixas é necessário, são necessárias, empilhar para atingir a altura de 1 metro? Novamente, a gente está naquele dilema, unidades diferentes. Aqui eu estou na unidade milímetro e aqui eu estou na unidade metro. E aí a gente vai naquele lance da escadinha. É mais fácil nós descermos ou é mais fácil nós subirmos, tá? É mais fácil descermos ou é mais fácil nós subirmos? A escadinha aqui tá show. Beleza? Olha aqui. Lembrando que aqui é o nosso quilômetro. Só botar a primeira letra, tá? Aqui é o nosso hectômetro. Aqui é o nosso decâmetro. No caso, eu vou botar o DA. É o metro, o decímetro, só o D, tá? O centímetro e, finalmente, o milímetro. Eu quero transformar o milímetro para metro. Vou botar as duas letrinhas desse também, desse também. Bem, eu estou aqui, eu quero ir para cá, ou vice-versa, tá? É mais fácil nós descermos ou é mais fácil nós subirmos? Você vai observar que é mais fácil descermos. E quantos degraus eu vou descer? Vou descer 1, 2, 3. Então, vou multiplicar 3, 10 por 3, 10. Multipliquei por 10, multipliquei por 10, multipliquei por 10. Do mesmo modo aqui, ó, do metro para o milímetro. 1, 2, 3. Então, vamos obter 1.000 milímetros. Como eu quero saber a quantidade de caixas, eu vou pegar 1.000 milímetros e vou dividir por 40, que é exatamente a altura de cada caixa. 1.000 dividido por 40, vamos encontrar o quê? 25, que é o nosso totalzinho de caixas, tá bom? Tá fácil, tá? Tá tranquilo demais. E para nós finalizarmos, vamos para o nosso último exemplo. As quadras de determinada avenida possuem 250 metros de comprimento. Calcule quantos quilômetros são percorridos por um ciclista em 6 quadras nesta avenida. Primeiro vamos encontrar o total do percurso feito por esse ciclista.
Quanto é que uma quadra mede? Uma quadra mede 250 metros. Quantas quadras ele vai correr? 6. Então, qual é o total percorrido em metros? 250 vezes 6, que vamos encontrar 1.500 metros. Perfeito. Vou transformar agora esse 1.500 metros em quilômetros. Ele quer a resposta em quilômetro, tá? Então, tu estás aonde? Eu estou no metro. Tu queres ir para onde? Para o quilômetro. Tu estás indo da direita para a esquerda. Quantas casas? Uma, duas, três. Então, dividiu por 10 na primeira, dividiu por 10 na segunda, dividiu por 10 na outra. Moral da história, se você andou 3 casas, então você vai dividir por quantos zeros aqui, ó? Você vai estar dividindo por um seguido de quantos zeros? 3 zeros, porque você andou 3 casas. Você vai estar dividindo por 1.000. Então, 1.500 dividido por 1.000, 1,5 quilômetros. Em outras palavras, você poderia estar andando com a vírgula, né? Da direita para a esquerda, usando o mesmo processo. Andei uma, andei duas, andei três. 1,5 quilômetros. Perfeito? Então, era isso que nós tínhamos para comentar na nossa aula de hoje. Espero que tenham entendido. Espero que tenham relembrado o assunto visto anteriormente. Qualquer coisinha, volta ao vídeo. Se não compreendeu, mesmo voltando o vídeo, entre em contato comigo que a gente vai tentar esclarecer as dúvidas citadas. Perfeito? Valeu, abraço a todos.